Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Toda glória seja para Allah subhanahu wa ta'ala, que nos criou a todos e que também fez chegar até nós, por intermédio do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a mensagem do Islã, que veio para unificar todas as religiões, conduzindo os homens à adoração do Deus único e verdadeiro. Durante cerca de 21 anos estive ligado à fé evangélica e trabalhei na igreja inicialmente como pregador itinerante no Nordeste brasileiro, mais focado no estado da Paraíba, que era o meu estado, pregando em diversas cidades. E em determinado momento ascendi aos cargos mais importantes da igreja, fui consagrado presbítero da igreja, fui consagrado evangelista e por fim pastor. E nessa caminhada cheguei a me tornar presidente de um campo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, lá na cidade de João Pessoa, na Paraíba, onde durante 10 anos estive à frente desse campo e pude assistir ao crescimento da igreja, onde nós tínhamos cerca de 17 igrejas montadas naquele estado e também no estado de Pernambuco. A palavra muçulmano, ela tem sido muito desvirtuada durante séculos. Mas ser muçulmano nada mais é do que demonstrar a crença no Deus único. E Jesus é muçulmano exatamente porque esta é a mensagem que ele traz e que está registrada nos evangelhos. Quando perguntam para Jesus a quem deveria o povo adorar, ele disse: adore a Deus. Ele chega a afirmar que ele foi enviado por Deus para a casa perdida dos filhos de Israel. Jesus, ele leva todas as pessoas a pensarem no momento atual que viviam, de desvio da adoração ao Deus único, pois o povo daquela época, o povo judeu, estava vivendo um período de idolatria, um período em que eles haviam trocado a adoração do Deus vivo, do Deus único e verdadeiro, por outros deuses. Então Jesus vem com essa missão de quebrar aquele sistema religioso e trazer um sistema, ou fazer voltar o sistema antigo, que era o da adoração do Deus único. E foi rejeitado. E não foi aceito. Mas mesmo assim ele permaneceu fiel à sua mensagem. Quando perguntam para ele se ele é Deus, ele simplesmente diz: você é que está dizendo. Ele não afirmou em ponto nenhum que era Deus. Ele nunca expressou isso. Ele nunca foi buscar a glória para ele. Quando Jesus aqui estava, os evangelhos registram que em determinado momento ele chega a dizer, a afirmar que não aceita a glorificação dos homens. Os homens de hoje vivem glorificando a ele como um Deus, mas ele não aceita isso. Então Jesus, na verdade, é um profeta do Islã, um profeta muçulmano, que traz a mensagem restauradora da adoração ao Deus único. E é isso que os muçulmanos fazem, é adorar ao Deus único, o Deus que criou os céus, que criou a terra, que criou todo o universo, que tem o domínio sobre tudo e que um dia haverá de chamar toda a humanidade para ser julgada. Todos, sem exceção, passará por esse processo. Jesus é profeta do Islã, porque ele confirma e afirma a unicidade de Deus. O meu primeiro encontro com uma pessoa muçulmana deu-se exatamente com a minha filha, que reverteu-se na cidade de Auckland,
em Nova Zelândia, quando estudava naquele continente, e eu me encontrei com ela exatamente aqui na cidade de Dubai, no ano de 2007, numa viagem que fiz para conhecer esta cidade, a convite do Sheikh Said Al Maktoum, a fim de que eu pudesse tirar as minhas dúvidas a respeito do islamismo e dos muçulmanos. Então, este foi o meu primeiro contato com uma pessoa muçulmana. Minha história é uma história marcada pela presença e envolvimento na vida religiosa. Desde muito jovem estive envolvido em projetos religiosos cristãos na minha cidade e no meu estado, e fui ser funcionário do Banco do Estado, no meu estado, Banco do Estado da Paraíba. Em seguida, passei no concurso para o Banco do Brasil, onde trabalhei durante 17 anos, e por força e contingência da necessidade do meu envolvimento maior com a igreja, eu pedi demissão do banco e me dediquei durante 15 anos da minha vida ao Evangelho, à pregação da mensagem do Evangelho. Então, a minha vida transcorreu nesse patamar. E, por fim, vim a conhecer o Islã, abandonei, por conseguinte, a fé evangélica, entreguei à igreja, e hoje me encontro ali na minha cidade, estudando, fazendo um curso de Direito, visando ao final do tempo de conclusão desse curso, tentar concursos públicos a fim de me manter a minha família. E também, durante esses 3 anos de reversão ao islamismo, Deus tem nos convocado para nos envolvermos com a sua obra ali na cidade de João Pessoa, havendo os irmãos se reunido e me constituído presidente do Centro Islâmico de João Pessoa. Ali estamos com a ajuda de Allah Subhanahu wa Ta'ala e o apoio daqueles abnegados irmãos, e também com a ajuda de alguns irmãos aqui da cidade de Dubai, fazendo esse trabalho. Conseguimos adquirir um prédio, uma casa, onde nos reunimos, onde estamos ali adorando ao Deus único e divulgando a palavra revelada ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam por Deus através do anjo Gabriel. E estamos assistindo um crescimento, as pessoas estão se aproximando, estão perdendo o temor a respeito do que significa ser muçulmanos, e inshallah nós haveremos de um dia assistir um crescimento que nos dê a oportunidade de construirmos uma mesquita, a fim de que aquela obra possa se expandir e Allah seja glorificado na nossa cidade, no nosso estado da Paraíba, no Brasil. A Igreja Evangélica no Brasil, ela tem seus méritos. Ela tem realizado um trabalho de cunho evangelístico e social, na busca da recuperação das dívidas. Isso, sem nenhuma dúvida, a gente não pode negar. Claro que existem desvirtuamentos dentro das próprias organizações, pois a Igreja Evangélica ela é subdividida em diversas denominações, mas, mesmo assim, na sua grande maioria, eles têm um trabalho essencial nesta área. A Igreja Evangélica no Brasil, como em todo o mundo, tem esta perspectiva de fazer
de Jesus Cristo, o profeta do Islã, um Deus. Levar as pessoas à ideia de que Jesus é Deus. E isso, no meu entender, está prejudicando as pessoas, que muitas das vezes pensam que aquela é a verdade e, infelizmente, abraçam essa fé e encaminham-se de forma desordenada para uma vida futura. Não posso dizê-las, nem tenho autoridade para condená-las, pois este é um assunto de Allah subhanahu wa ta'ala. Pois na mesma revelação alcorânica, ele diz que isto é um assunto dele, que ele julgará a cada um. Mas eu espero que a plena revelação da verdade chegue ao conhecimento das lideranças e nós tenhamos no Brasil uma nação que adore a um Deus que é único, que não tem parceiros, que não gerou e que também nunca foi gerado. Do meu conhecimento no Brasil, 2 pastores que se reverteram ao Islã. Um é o pastor Ismail, que era pastor das Assembleias de Deus em Pernambuco, e hoje é um sheikh que trabalha na cidade de São Paulo, Sheikh Ismail. Também recentemente eu conheci um pastor, um ex-pastor lá na cidade de São Paulo, pastor Daniel, que se reverteu ao Islã há cerca de um ano e que hoje trabalha no Centro de Divulgação do Islã para a América Latina, o CEDIAL, lá na cidade de São Paulo, em São Bernardo do Campo. E recentemente eu tive a notícia de que um padre na cidade de Florianópolis, ele fez a sua reversão. Assisti isso através do YouTube, um trabalho dos irmãos do Islam Boy, lá na cidade de Florianópolis, divulgado no YouTube. E esse padre, em um aeroporto, ele fazia a sua reversão e dá também o seu testemunho. Então, essas pessoas não conheço mais, talvez tenha muito mais, eu não tenha ainda conhecimento. Mas a minha esperança é que muitos possam chegar a esse reconhecimento da unicidade divina, do Deus único que criou os céus e criou a terra, e nós tenhamos no Brasil uma grande comunidade islâmica para que a glória de Allah subhanahu wa ta'ala se derrame sobre aquela nação. A questão do preconceito, ela é uma questão bastante arraigada no ser humano. Não conheço muito bem, dentro do Islã, preconceitos com relação ao cristianismo. Se existe, é algo localizado, mas não é do meu conhecimento. Os muçulmanos que tenho o privilégio de conhecer até hoje são pessoas que seguem o Alcorão, a Sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam, e portanto não se prendem a nenhum preconceito contra nenhuma religião. Estão sempre de braços abertos e de coração aberto para o diálogo. Já com relação ao cristianismo, eu posso falar porque vivi aquela realidade durante muitos anos. Fui um combatente não somente da religião islâmica, mas de qualquer outra religião que se levantasse contra o cristianismo. Então eu vejo que no cristianismo existe essa forma de se trancar, de se prender e achar que a revelação divina foi apenas privilégio de cristãos e de judeus. Quando o Alcorão nos fala, nos relata, que Deus, ele sempre enviou mensageiros para todas as nações. Nenhuma nação poderá afirmar diante de Allah subhanahu wa ta'ala no dia do juízo final que não teve um mensageiro, que ninguém nunca falou para eles da realidade do Deus único, da unicidade divina. Então, portanto, com relação a essa questão de preconceito, eu espero que
nós tenhamos o conhecimento real dos fatos, a fim de que esse estigma seja quebrado. Por quê? Deus é Deus único, Deus é Deus dos fiéis, Deus é Deus de todos aqueles que o procuram com sinceridade e que são capazes de afirmar que Ele é o Deus único, o Deus que criou os céus, que criou a terra, o Deus que levantou todos os profetas, o Deus que trouxe a sua mensagem reveladora a partir do profeta Adão, passando por outros profetas, Abraão, Ismael, Isaque, Jacó, Salomão, Davi, Jesus e, por fim, o profeta Mohammed, o último dos profetas, vaticinado por Deus, tanto na Bíblia, como também o próprio Alcorão revela isso, de que Deus enviou o profeta Mohammed sallallahu alaihi wasallam como o selo dos profetas, com a mensagem unificadora da fé que havia se perdido pela mistura das crenças e, enfim, desvirtuando aquilo que foi ensinado desde o princípio pelo pai da fé, o profeta Abraão. Que Deus se agrade dele, que Deus o tenha. Portanto, a nossa esperança é de que todo preconceito caia por terra e venha a surgir a mensagem islâmica unificadora que fará de toda a humanidade uma humanidade crente no Deus único e verdadeiro, que é o Salvador único da humanidade. Esta é a mensagem que eu deixo com relação à questão do preconceito, pois o preconceito ele sempre é destruidor, ele não é obra de Deus para o crescimento e para a unificação. Então, se há de ambas as partes algum preconceito, que esse preconceito seja colocado de lado. Como disse, repito, não conheço preconceito do islamismo com relação ao cristianismo. O islamismo é aberto a todas as religiões, não para forçar, pois não há compulsão na religião. Ninguém é obrigado a se tornar muçulmano. Quem quer se tornar muçulmano, se torna muçulmano por livre e espontânea vontade. Não existe nenhuma força opressora e nenhuma compulsão que leve a pessoa a se tornar muçulmano. Então, minha proposta para todos é que olhem a outra religião com outros olhos, procure entender, procure estudá-la, procure compreender detalhes dela que somente o estudo traz. Portanto, meus diletos amigos e ouvintes, a minha esperança é verdadeiramente de poder, naquele grande dia, assistir à vitória do bem, a vitória de Alá e todos os seus escolhidos e reservados por ele para o paraíso, juntos, adentrando naquele dia festivo de comemoração universal da grandiosidade do Deus único, que une e que eleva o ser humano que ele criou com tanto amor. Que o povo brasileiro, que é um povo por excelência religioso, passe a ver no livro sagrado dos muçulmanos, o Alcorão, um livro revelado por Deus. Pois os muçulmanos têm na Bíblia Sagrada um livro revelado por Deus. Portanto, fazer essa objeção ao livro sagrado dos muçulmanos é fazer uma objeção a Deus. É querer dizer que Deus está sujeito a revelar apenas a quem as pessoas querem. E Deus revelou a sua vontade através dos seus profetas. Diversos livros que foram catalogados na Bíblia Sagrada, outros os homens não catalogaram. Nós conhecemos N livros que são considerados livros não revelados, mas que na verdade a gente tem
pleno conhecimento da revelação deles. Foram livros que Deus levantou profetas para falar para um povo. E, portanto, não aceitar a revelação divina do Alcorão é não aceitar a soberania de Deus. O livro, o Alcorão sagrado, é um livro que Deus revelou para os últimos tempos. E não entendam os brasileiros um livro revelado para os árabes, mas é um livro para toda a humanidade. É um livro que serve para modificar não somente uma estrutura religiosa, pois o Alcorão traz em si ensinos de vida diária, de todos os momentos, de cada um momento da nossa vida, pois nós não vivemos somente dentro das instituições religiosas, nós trabalhamos, o Alcorão fala de trabalho, nós nos divertimos, o Alcorão fala de diversão. O Alcorão é um livro completo, é um livro de vida, é um livro que nos ensina a como comprar, como vender, como agir em sociedade. Portanto, o Alcorão, sendo entendido pelo povo brasileiro como um livro revelado por Deus, com certeza adentrará em seus corações e mudará a estrutura nacional de fé e também em todos os âmbitos sociais. A minha palavra para os brasileiros, minha palavra para o povo da minha nação, é de que afastem todo e qualquer preconceito contra o livro dos muçulmanos, pois ele não é um livro temerário, não é um livro que pregue a destruição de ninguém. É um livro que conta histórias de fatos que aconteceram, mas é um livro que mostra que a paz deve ser sempre buscada, pois é na paz que a unidade das pessoas faz e traz progresso para toda a humanidade. Que Deus abençoe, que Allah, Subhanahu wa Ta'ala, abençoe a nação brasileira, que Allah se apiede de nós e nos conduza dia a dia a sua senda, a senda reta, a senda dos que ele agracia. O Alcorão é um livro altamente emocionante. Em diversos pontos, o Alcorão refere-se a passagens bíblicas. Em diversos pontos, o Alcorão traz realidades que estavam obscuras na revelação bíblica e traz esclarecimentos. Mas, como a pergunta me é feita a respeito de qual dos versos ou qual dos hadizes me mais emocionam, eu posso afirmar com toda convicção que, para mim, o verso ou a surata que mais me toca, pois ela me toca toda, por completa, é a surata Al-Fatiha. Eu vejo na surata da abertura, que não foi a primeira revelada ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mas foi colocada como a primeira, como uma revelação plena de todo o Alcorão. Ela mostra a unicidade de Deus. Ela mostra também como nós devemos viver, mostra o processo do julgamento final, mostra o nosso pedido a Deus para que nós não caminhemos nas mesma direção dos insensatos, mas que Ele, o próprio Allah Subhanahu wa Ta'ala, nos guie à senda reta, à senda daqueles que Ele agracia. Então, para mim, no meu entender, Al-Fatiha é o texto alcorânico que mais me emociona. Sabemos que durante 17 vezes, todo dia, o muçulmano a repete. E cada vez que estou orando, que falo para Deus em oração, a recitação da Al-Fatiha, me sinto altamente privilegiado por estar sendo conduzido pela senda reta, pela senda daqueles que Ele agracia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawmiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina sirata mustaqim. Sirata ladina an'amta alaihim. Ghayril maghdubi alaihim waladdallin. Amém.